Se você for capaz de deixar para trás tudo que te traz ressentimentos, angústias, preocupações com o passado que não são mais pertinentes no seu presente, se você for capaz de enxergar todas as realidades sobre você, deixando para trás também seus ressentimentos, tudo aquilo que te trouxe uma dificuldade muito grande com o auto-perdão, com o auto-reconhecimento, e se além disso você entender que cada um que cruza o seu caminho, cada um que passe por você, em qualquer momento da sua vida, da sua jornada, como uma dádiva, como um ensinamento, como um progresso, de certo a verdade não te será negada. Essa frase, não exatamente como eu construí, com alguns sinônimos, mas é bem isso, essa frase é o último trecho, o último ato, a cena final do filme, de um filme que eu recomendo, um filme muito especial, estrelado pela Julia Roberts, que se chama Comer, Rezar e Amar. E essa frase é da autora, porque o livro é baseado em um ano sabático e baseado em fatos reais. Ela vivenciou esse ano sabático e a Julia Roberts, obviamente, primorosamente viveu esse personagem no cinema. A autora e escritora desse livro, que é intitulado Comer, Rezar e Amar, descreveu isso muito bem como a teoria da verdade maior, ou em algumas traduções, a teoria da não negação da verdade. E esse trecho desse filme, e obviamente é o trecho final também da obra de ficção, né? Que na verdade é uma obra de ficção construída numa teia de realidade, porque de fato essa personagem viveu esse ano sabático, onde ela saiu para se reconectar com o que ela comia, ela sentia que não tinha mais sabor, as coisas não tinham mais sabor. Ela não entendia mais o que fazia sentido para ela, e isso é muito interessante porque muito no sentido palatar, o gosto pela vida, a autora faz uma construção, uma associação muito interessante, onde ela associa o gosto pela vida, essa energia vital, com a percepção de que a comida teria se tornado algo funcional para ela, para Elizabeth Gilbert, que é a autora do livro. E ela sentiu que precisava ir para a Itália. Eu já vou explicar que isso não foi tão simples. Para quem não viu o filme, eu também vou dar uns spoilers. Aliás, eu acho que é bacana eu falar de alerta spoiler. Eu acho que vou até botar no início do filme, desse vídeo. Vou colocar no início desse vídeo um alerta spoiler, porque eu tô falando... É inevitável que eu fale sobre o livro para que isso faça sentido. Eu recomendo o filme. E seguindo essa rota de autoconhecimento, ela decide, então, entender o que é o rezar para ela. E esse foi o processo de autoconhecimento, creio, mais profundo nessa escolha sabática que a personagem, então, faz. Porque é o momento onde ela entende que ela precisa silenciar os pensamentos, silenciar tudo aquilo e identificar aquilo que é externo e separar o que é dela. Vale muito a pena dizer, para você que está assistindo esse vídeo agora e chegou aqui de alguma maneira, que grande parte, uma parte enorme dos seus pensamentos não são seus. Certamente eu posso não ser a primeira pessoa que tenha te dito, ou, de certo, muitos não estão ouvindo isso pela primeira vez. Mas muitos dos nossos pensamentos não são nossos. Isso é uma grande armadilha dessa caixinha que nós temos. Nosso cérebro, ele é capaz de computar uma quantidade de informações externas absurdas e constrói pensamentos. E qual a diferença disso para a sua essência? Na sua essência tem de fato seus desejos mais primordiais, seus desejos mais naturais, o que a gente costuma dizer, o que você anseia, né? O que você nasceu vocacionado, o que você intui, pensa e sente vocacionado porque é seu. E foi essa a experiência da Elizabeth Gilbert quando então ela vai para a Índia e ela foi comer na Itália, muito bem pensado. Ela foi para a Itália recuperar o paladar pela vida, mas trazendo isso para esse tato paladar. E é muito interessante quando ela faz essa conexão. Logo quando eu recupero o gosto pela vida, que eu recupero essa capacidade palatar, eu migro para uma busca de autoconhecimento. E aí isso ficou intitulado como rezar nesse filme. E na sequência o amar é um plus. O amar é um prêmio, né? É a brincadeira depois do compromisso, é o que flui, é o que é leve, é o que é recompensador. Então, na verdade, esse conteúdo aqui é para muito falar sobre como é construído esse pilar nas nossas vidas. O pilar, trazendo uma analogia, eu estou usando o filme como spoiler e o livro como spoiler, apenas para a gente trazer isso enquanto metáfora, metaforizando esse lugar do rezar. Quando a gente pensa, independente da fé que você professe, você pensa nesse momento que você se conecta com o que é supremo, com o que transcende a você, com o que você tem enquanto imagem e semelhança de Deus. Tenha Deus como você tem. O processo de autoconhecimento, ele passa por esse lugar. Esse rezar
pode ser muito mais abrangente do que se pensa, do que a palavra em si, né? Do que a própria origem, etimologia da palavra rezar, né? No inglês, prayer. Então, quando você faz uma prece, esse rezar do livro, então filme, não tem o sentido de prece, pedido, mas sim de conexão. Então, quando eu recupero, e de verdade, gente, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, de fato, podem estar perdidos. Você não está sozinho, são milhões de pessoas, mundo afora, que tem hoje como o cerne principal da vida, a maior preocupação ou a maior luz que tantos de nós almejamos. Né? Quantas pessoas nesse momento vão estar assistindo, acessando esse conteúdo e pensando assim, para onde eu estou indo? E como eu estou indo? Ou às vezes mais profundo ainda, quem eu sou? É uma pergunta de milhões. E usar para mim nesse momento esse livro e esse filme, que de novo recomendo, foi extremamente esclarecedor para que a gente entenda como acontecem os processos dentro de nós. Nós estamos vivendo momentos muito especiais também, não só trágicos, mas muito especiais, onde muito tem se permitido falar sobre autoconhecimento, sobre busca pelo conhecimento. Mas é importante que a gente, muitas vezes, nós usemos um elemento lúdico, e por isso eu estou trazendo o filme. Esse elemento lúdico, onde você se reconecta com você, pensando no gosto pela vida, você se reconecta com algo que é maior que você, buscando a consciência, a expansão do pensamento. Isso diz exatamente onde você vai chegar. Isso traduz onde você vai chegar. E, consequentemente, as recompensas, que é o amar, né? O último ato nobre dessa obra real, esse amar. Eu estou preparando, já na verdade, saindo do forno, uma mentoria, um formato de palestra, mentoria, workshop. Eu vou estar falando disso muito mais detalhadamente e de uma maneira muito mais esclarecedora do que esse vídeo me permite. Então, hoje eu quero trazer só essa reflexão sobre como você entende o seu paladar pela vida, como você entende a sua conexão por autoconhecimento. Pense em rezar de uma maneira muito mais abrangente. E o prêmio que você espera, a recompensa que você espera, isso também é sobre a sua finança. Isso também é sobre a sua saúde financeira. Mas é só um pilar de tantos outros que eu trago, por exemplo, nessa mentoria. Isso é só um spoiler.